Olá pessoal, olá pessoas, esse é mais um vídeo aqui no canal Gráficos e Gráficas. E hoje para tratar de um assunto, é o primeiro vídeo da série de um assunto muito importante que é mapa de localização de custos. Eu tenho percebido que nas conversas, por telefone, nas consultorias nas empresas e almoçando, o pessoal, empresário, as pessoas que lidam nessa área, têm assim de uma forma recorrente alegado que não adianta fazer custo, que quem faz o preço é o cliente, o mercado que faz o preço. E assim, de uma maneira bastante séria, né? E eu pergunto, mas como é que você está fazendo? Você tem atualizado o seu mapa de custo? Não adianta mais e tal. E eu confesso que, apesar de que eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho nessa área, eu fico assim um pouco impressionado de ver as pessoas fazendo essas afirmações. No momento em que eu percebo que o cliente tende a apertar mais o cerco, o mercado está nos pressionando mais, né? Nós temos notícias de alguns clientes da indústria gráfica em determinadas áreas que estão pedindo abertura de planilha de custos, de margem de contribuição, nos casos de embalagem, rotulagem e serviços de contrato para 1 ano, às vezes 2. Esses clientes estão pedindo preço de papel, estão pedindo essas planilhas para poder ajustar melhor, né? Porque fazer uma parceria, mas uma parceria bem justa. E eu fico pensando, uma empresa que não pratica, não tem uma política de custo, vamos dizer, um custo razoavelmente bem feito, como é que ele vai poder negociar preço? Como é que ele vai poder ter referência de quanto ele pode negociar, de como, entre aspas, brigar no mercado, né? Usar o preço de venda de uma maneira estratégica? Fica extremamente complicado. Então eu convido você que gosta de trabalhar em indústria gráfica, você que gosta da gestão, que quer aprender alguma coisa, eu espero que não só esse vídeo, como os anteriores e os que virão, sejam vídeos úteis para você. Assista, que é possível que você possa melhorar o sistema aí na sua empresa. Esse é o objetivo desse trabalho. Então, sem mais conversa, vamos lá então, tá? Um abraço. Bem, então amigos, vamos lá para a primeira parte do vídeo Mapa de Localização de Custos. Vamos falar sobre plano de centros de custo e horas produtivas. Antes de começar exatamente a falar sobre o mapa, eu queria mostrar alguns detalhes que são importantes para a gente ter no fundo da nossa cabeça no momento de fazer um mapa de custo, né? Deve lembrar de que a indústria gráfica brasileira é uma indústria predominantemente pequena. Nós temos 87% das empresas têm até 20 funcionários e apenas 13% acima de 20 acima. Isso mostra como é o mercado realmente estruturado em cima de empresas familiares, de micro e pequenas empresas. Nesse universo de 87%, eu sou capaz de afirmar que empresas com até 10 funcionários significam mais da metade, com certeza, certo? Esse dado é pelo número de turnos, né, que eu achei bem interessante, já que no setup nós vamos falar de turno já. Apenas 6% da indústria gráfica no Brasil trabalha em 3 turnos. 17% trabalha em 2 turnos e 1 turno, 77%. Também interessante, já que o mapa de localização de custo está relacionado bastante diretamente a vendas, a preço, as queixas sobre preço por região. Vocês percebam que na região sudeste, 54% de queixas sobre preço. Na região sul, 23%, na nordeste, 13%, na norte, 3%, na centro-oeste, 7%. Apenas dados relacionados à estruturação da indústria gráfica e ao mercado.
Do que nós já falamos no vídeo 1 e número 2 da formação do preço de venda? Nós falamos das partes que compõem o preço de venda. Os custos diretos, que são esses amarelos, falamos do lucro, dos custos indiretos e de como se junta isso no preço de venda, através daquela fórmula prática. Vocês estão lembrados. E do que vamos falar hoje, especificamente para mapa de localização de custo? Nós vamos falar dos custos indiretos, ou seja, aquela fatia que são os custos internos da empresa, visto que os outros, os diretos, são todos comprados fora, é tudo aquilo que se identifica diretamente com o produto final. Lembram disso? Então vamos ver os custos indiretos. Como a gente faz para fazer um mapa de custo? Como é que a gente começa? É importante salientar, é uma reflexão, quando vai se fazer um custo numa empresa, ou pela primeira vez, ou uma empresa que vai mudar a sua cultura relacionada a custo, é muito importante que haja uma sinergia, um entendimento do que são os custos, de como são feitos, quais são as estratégias. Essas estratégias devem ser entendidas por esses três setores: por vendas, por produção e por custos. Porque a partir do mapa de localização de custos, nós determinamos metas de faturamento, vamos determinar metas de margem de contribuição. Existem metas que são traçadas aqui de indicadores relacionados à produção, baseado nos turnos que estão no mapa. Então eu costumo dizer que na empresa todos vendem, mas todos produzem também. Essa integração é fundamental para se atingir resultado hoje, principalmente no mercado do jeito que está hoje, certo? Mapa de localização de custo. Para que serve? Eu vou de uma maneira muito sumária, eu vou pôr aqui alguns pontos. Primeiro, ele informa o custo total do custo fixo gerencial do mês. Por que gerencial? Esse mapa de localização de custo ele não é contábil, apesar de pegar dados da contabilidade, ele trabalha em cima de projeções de custos, né? Ele é um pré-cálculo do custo mensal da empresa. Então ele é gerencial apenas ele não tem fins contábeis. Ele é importante para o controle da cobertura de custos fixos que nos é dado pelos pré-cálculos através da margem de contribuição. Sem ter o levantamento dos custos fixos e o mapa, eu não posso trabalhar por margem de contribuição. Eu não tenho base, eu não tenho pé para fazer isso. E a margem de contribuição, como eu tenho dito várias vezes, será assunto de vídeos específicos aqui, depois dessa fase do mapa. Segundo, informa o custo hora homem-máquina. Cada centro de custo produtivo vai ter uma hora. Essas horas vão ser utilizadas nas estimativas dos preços de vendas. Então é muito importante. Todos os cálculos que nós vamos fazer no sistema ou na mão, quem não tem sistema, vai usar o custo hora vindo desse mapa. Então existe um fundamento para essas tarifas horárias custarem o que vão custar. Terceiro, ela pode projetar a capacidade de produção. Através do mapa eu posso definir qual é a capacidade de produção da minha gráfica, qual eventualmente pode ser o consumo em tonelada de papel, qual eventualmente vai ser o consumo de chapas. Eu posso projetar algumas coisas relacionadas à produção, que nós vamos falar isso mais na frente, em vídeos mais para frente. Quarto, informações estratégicas. Novamente aparece aí, olha, informação estratégica de margem de contribuição plena, o que vai vir a ser isso, dos coeficientes de margem de contribuição e outros dados estratégicos que só a partir do mapa de localização de custo nos será possível visualizar e definir e calcular, certo? Bom, o primeiro passo é fazer o setup. Então, o que é o setup? Para fazer o setup é necessário que eu faça o seguinte. Bom, primeiro, eu conversei, vamos dizer, eu estou dizendo a maneira como eu faço, tá? Cada um tem uma forma de fazer.
Aí a pessoa já conversou comigo por telefone e me explicou, a empresa é assim, estamos tendo essa dificuldade, ou estamos querendo aprimorar o nosso sistema, nós trabalhamos no mercado XYZ, assim, quer dizer, eu já tenho uma ideia do que eu vou encontrar, né? Então, chegando na empresa, eu vou olhar as pessoas na fábrica, no escritório, as pessoas trabalhando. Qual é o número de pessoas? Que pessoas trabalham aí? Anotar toda a parte de equipamento, né? Desde uma gráfica pequena, uma tipografia que tem 2 máquinas, até uma gráfica de 300, 500 funcionários. O procedimento é o mesmo, claro que é mais complexo. Então eu vou lá pegar os vários tipos de impressão, rotativa, plana, 8 cores, folha inteira, meia folha, corte e vinco, CTP, máquina de costura, dobra, grampo, enfim, colar cartucho, no caso de embalagem, corte e vinco automática, etc. Vou fazer um rol das máquinas, já mais ou menos distribuindo, separando na minha cabeça, no papel, eu vou fazer um desenho disso. Na sequência, eu analiso os tipos de matéria-prima que ela usa, os tipos de produto que ela faz, o nível de qualidade dela. Vocês vão dizer, mas por que tem que ver a qualidade com o mapa? Não, é porque no momento que eu estou fazendo esses levantamentos, estou fazendo essas observações, eu já estou visualizando o preço de venda no mercado que essa empresa atua, quais as possíveis estratégias que eu vou ter que, digamos, orientar essa empresa a adotar, ou pelo menos sugerir. Então é importante, no momento que está se fazendo isso, o mapa ele é racional, ele é numérico, mas a utilização desse custo na parte estratégica já é importante desde aqui, no momento que eu estou olhando, eu já saber o que a gente vai poder fazer lá na frente, a maneira como eu vou desenhar esse mapa, devido ao tipo de mercado que essa empresa atua, certo? Muito bem. A partir do setup, eu chego à conclusão de quais vão ser os centros de custo, ou seja, o conjunto de divisões que eu vou fazer da empresa, que eu chamo de PCC, Plano de Centros de Custo, e já posso determinar os turnos de trabalho e as horas produtivas, que é o objetivo da segunda parte do nosso vídeo, já nós vamos chegar lá. Muito bem, centros de custo, exemplos de centros de custo. Eu tenho pré-corte, dobra, acabamento geral, CTP, fábrica geral, costura, logística, impressão plana, rotativa, coladeira. Na indústria gráfica nós temos vários tipos de centros de custo. Essa divisão do plano de centros de custo, ela depende muito de cada tipo de empresa, da estruturação, dos turnos que ela tem. Essas 2 partes, tanto o plano de centros de custo como o número de horas produtivas, é chave para você fazer um custo certo, porque senão lá na frente, como eu costumo dizer, o preço ele fica meio desformatado, ele fica torto, se essa divisão não for feita direito e nem as horas produtivas ser imputadas de uma maneira correta. Então, o que é um centro de custo? São setores e áreas da empresa que executam atividades homogêneas ou semelhantes e que permitem a apuração dos gastos dessas atividades. Isso é a definição clássica do que é um centro de custo. Como os centros de custo se classificam? Existem 3 famílias de centros de custos em qualquer gráfica que você for. Aliás, na maioria das empresas, essa classificação aqui ela é igual, né? Existem os centros que são auxiliares ou indiretos, existem os centros produtivos ou centros diretos, existem os centros improdutivos ou administrativos ou indiretos. Normalmente eu chamo de improdutivos ou administrativos, né? Os centros auxiliares, eles participam indiretamente do produto e desenvolvem uma atividade de apoio auxiliando a produção. Por exemplo, uma empresa que tem oficina de manutenção, o almoxarifado, o PPCP, né? Esses setores eles não vão ter custo hora porque eles são tipo assim um balcão de serviço
para os setores produtivos e para o setor administrativo. Eles estão lá para atender, eles não participam diretamente na produção do folder, eles não participam diretamente da produção do livro, da revista, do jornal, do tabloide, ou seja, de qualquer tipo de produto gráfico. Existem algumas exceções que alguns centros de custo produtivos se transformam em auxiliares. Quase sempre eu adoto o corte, o setor de pré e pós-corte, como setor auxiliar, devido à dificuldade que todas as gráficas têm em fazer o cálculo do tempo que o cortador demora para cortar o papel e depois para refilar o trabalho e fazer o pós-corte. Então é um centro de apoio por excelência na prática. E o CTP também, a mão de obra do CTP, não a chapa. Ou seja, a chapa é um material direto, conforme nós já explicamos. Mas a mão de obra do CTP é rateada, ele copia chapas em geral. Quer dizer, o setor vai ser rateado pela impressão. Existem algumas exceções que a gente coloca como produtivo. Os centros improdutivos ou administrativos são aqueles onde se executam as atividades gerenciais. Os setores que gerenciam a empresa. Então você tem a administração geral, expedição, administração de vendas, o faturamento, o financeiro, o RH, contabilidade, enfim, algum outro que eventualmente eu possa estar esquecendo. Né? Eles também vão ter seus custos rateados sobre a produção. E, enfim, os produtivos ou os centros de custos diretos. Eles participam diretamente na fabricação dos produtos e produzem diretamente. Os seus custo-horas são debitados a cada ordem de serviço, a cada ordem de produção. Exemplo, impressão, corte e vinco, verniz, acabamento, dobra, costura, plastificação, acoplagem, colagem de cartucho, enfim, costura. Tem vários centros de custo que nós podemos classificar aqui. Certo? Então, essa é a classificação geral dos centros e o que cada um deles faz, qual é o conceito de cada um. Vamos dar um exemplo de um plano de centro de custo de uma gráfica A. Eu chamei de gráfica A. É uma gráfica de porte pequeno, tá? Eu acredito que essa gráfica aqui tenha entre 10 e 15 funcionários. Se a sua empresa, que você que está assistindo esse vídeo, for menor, você pode adotar esse modelo aqui diminuindo, né? Então essa empresa tem como centro de custos auxiliares, está aí, ó, o pré e pós-corte é auxiliar, vai ser rateado. O estoque de materiais também é rateado. Pois na produção, nós temos, nesta gráfica em particular, temos uma impressora, um quarto, uma cor, uma máquina e um turno, e temos de uma impressora, um quarto, duas impressoras, um quarto, 4 cores. São duas máquinas, esse um e um turno aqui está errado, porque devia ser duas e um turno. Mas ok, serve só como modelo. Aí teríamos uma corte e vinco. Eu não estou colocando a quantidade de máquinas aqui, porque não é importante isso. Pois eu tiro uma dobra e o acabamento geral. Por exemplo, numa gráfica menor do que essa, provavelmente eu teria só o pré e pós-corte como auxiliar. Eu não teria o corte e vinco e a dobra, só teria o acabamento geral. E porque o estoque é muito pequenininho, ele ficaria dentro da própria administração geral. Então diminuiríamos aí 3 centros de custo, ficaria menor ainda. Já cairia para uma gráfica aí para entre 7 a 10 funcionários no máximo. Tá? Gráfica B. A gráfica B é um pouco maior. Ela já tem um centro de custo fábrica geral, que envolve, por exemplo, portaria, né? Ela já tem o estoque de materiais que é maior, tem o pré e o pós-corte. Ela tem uma impressora meia folha 4 cores e uma impressora ou mais, 8 cores, em N turnos. Ela tem corte e vinco, tem dobra, tem alceado, encapadeira e trilateral e grampo. E administração geral. Está lá os rateios que vão ser rateados, etc. Aqui já temos uma gráfica bem maior. Vamos lá. Essa aqui já tem fábrica geral,
Gerência industrial e PCP a gente separa porque já existe um gerente geral, um supervisor geral de produção, já existe um auxiliar da área de qualidade que trabalha nesse setor, uma pessoa que faz todas as programações, já tem uma pessoa que cuida dos arquivos de chapa, tem ali já umas 4, 5 pessoas que trabalham nessa área, é uma área específica da empresa que caracteriza um centro de custo auxiliar, então está ali alocado. O almoxerifado de materiais, o pré e o pós-corte e o CTP aparecendo aqui. Por quê? Nas duas gráficas anteriores, o CTP era feito fora. Lembre disso. É terceirizado, então eu não tenho esse centro de custo na fábrica. Aí na impressão eu tenho todas as máquinas planas, tem lá impressoras 4 cores, impressoras folha inteira de 4 cores e impressoras folha inteiras de 8 cores. Eu não estou marcando ali o número de máquinas, porque vai depender de cada gráfica. E dobra, alceado, costura, encapadeira, grampo. E a administração já dividida em 2, que aqui já houve necessidade, né? Administração de vendas e administração geral, que são rateadas também. Ok até aqui? Então agora vamos a uma gráfica bem maior. Eu nem especifiquei os centros de custo, que essa já seria uma gráfica de aproximadamente, essa gráfica teria pelo menos 250 funcionários, picos de 400, aqui. Talvez mais, dependendo dos turnos. Então, para vocês verem, os mapas vão crescendo, eles se aplicam a qualquer porte de empresa. Está aí apenas como um modelo, para vocês terem uma ideia. Nesse momento, é muito importante aí na gráfica, vocês fazerem perguntas um para o outro, verem todas as dúvidas que vocês têm quanto a essa divisão. Lembre-se que essa divisão, ela é fundamental. Se eu divido mal a gráfica, tanto no sentido de exagerar, quanto no sentido de ser, vamos dizer, econômico nessa divisão, eu posso criar um custo torto, como eu falei anteriormente. Muito bem. Vamos agora às horas produtivas. Também é fundamental estabelecer a conjunção dos planos de centro de custo com as horas para fazer o setup. Existem 3 tipos de horas, elas são classificadas de 3 tipos diferentes. As horas HSD quer dizer horas disponíveis no mês. Eu tenho um número X de horas disponíveis que o funcionário, por exemplo, um impressor fica na máquina. Essas horas disponíveis se dividem em 3 grupos. HSI, horas improdutivas, HSO, horas ociosas e HSP, horas produtivas. As horas improdutivas são as horas que nós somos quase que obrigados a parar. São as horas de manutenção preventiva, limpeza, lubrificação. Dependendo da empresa, essas horas a gente é obrigado a parar por outros motivos. Dependendo do centro de custo também, há uma variação. Tem centros onde a manutenção preventiva é maior, ou para troca da ferramenta. Tem vários aspectos que individualmente em cada centro tem que ser levado em conta. Depois nós temos as horas ociosas. Horas ociosas, elas ocorrem com uma certa frequência na indústria gráfica, porque nós trabalhamos por encomenda, 100% por encomenda praticamente. Então nós temos muitos problemas de comunicação, desorganização e retrabalho, a falta de treinamento das pessoas, ausência de pedidos. Existem, em muitos casos, momentos do ano no trabalho caem muito. Isso é problema de mercado e muitas vezes não é possível corrigir isso introduzindo uma outra linha de produto. Algumas empresas conseguem, outras não. Então fica a critério, né, de cada empresário estabelecer o quanto isso aqui vai pesar em perda. E a obsolescência técnica também é fundamental levar em conta. As horas produtivas são aquelas horas que vão ter custo hora, né, que eu vou vender para o meu cliente, que é o acerto, a lavagem de máquina, a impressão, a dobra, o alceado, a colar, vincar, serrilhar, costurar, empacotar e várias outras, né? Horas de rotativa, hora de plana, enfim, são as horas vendidas para o cliente. Chamando a atenção que nas máquinas modernas, a lavagem de máquina, as empresas têm constantemente as máquinas em 4 cores. Então as lavagens de máquinas incidem muito pouco
né? O acerto também a troca de chapa é automática, então o acerto tem um tempo mínimo, mas eles continuam sendo horas produtivas, né? Bem, então, como nós fazemos o cálculo dessas horas? Bastante simples. Um ano tem 365 dias, que é igual a 52 semanas. 52 semanas vezes 44 horas, que pela CLT nós estamos no regime de 44 horas semanais, eu tenho 2.288 horas ano. Menos 10 feriados, isso dá 88 horas. Dois comentários aqui. Por que 10 feriados? Eu acabei de fazer, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz o levantamento de 2009 até este ano de 2013, a média de feriados por ano dá exatamente 10. Tem anos que dá menos, tem anos que dá mais, exatamente 10. Então, se vocês quiserem fazer esse levantamento, é interessante. Então, por que 10 feriados? É por causa disso. Segundo, por que 88 horas? Porque dá 8,8 horas dia, vezes 10 dá 88. Olhem ali embaixo que você tem 44 horas semanais dividido por 6 dias, dá 6,333 horas por dia. Se a empresa trabalhasse de segunda a sábado, como ela compensa as horas do sábado, ela compensa mais 1,467 de hora compensada por dia. Somando as duas dá 8,8. Então dá 88 horas de feriado. 8,8 horas dia. Então eu tenho, diminuindo as 2.288 menos as 2.200, eu tenho ali na faixinha amarela central em azul o total de horas disponíveis, que é fundamental. As horas disponíveis para nós vai ser o nosso 100%. Né? Então eu tenho 183 horas mensais disponíveis que o meu funcionário fica à disposição, por exemplo, numa máquina offset. A partir daí, eu criei 3 formas, 3 faixas de estabelecer a improdutividade e a ociosidade, que vocês já viram logo aí atrás o que significa. Se eu estabelecer 12,7 de perda, eu vou diminuir 23 horas. Então, eu vou ter 160 horas produtivas. Tem gente que diz, não, Fera, é muito pouco, tem que aumentar. Então, eu dou a opção de 18%. Daria 33 horas de perda por improdutividade e ociosidade. Eu teria 150 horas. Então, eu vou dividir o meu centro de custo da impressão, que eu estou dando exemplo, por 150 horas. Ou a empresa, não, Fera, ainda é muito pouco. Eu aumento para 23,5% de perda. Dá 43 horas perdidas à máquina para ociosidade e produtividade, eu vou dividir por 140 horas mensais. Esses percentuais aqui variam de empresa para empresa, de acordo com o tipo de gestão que o empresário impõe à empresa, da maneira como ele comanda isto, certo? Então está aí o quadro das horas. Observem que os feriados aqui, é uma observação importante, não vão mais ser considerados como encargos sociais, porque eu abato nas horas produtivas. Então, nas tabelas, quando a gente lê tabelas de encargos sociais, os feriados aparecem em forma de encargos. Não, lá eu não vou mais considerar. Quando nós falarmos de encargos, os feriados já estão abatidos aqui através da hora. Muito bem. Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra do total de 100%, que seria as 183 horas, naquele padrão do meio que eu adotei, eu tenho 18% de perda, dá 33 horas. Sobram 150 horas, que significa 82. Então, eu tenho 82% das minhas horas para vender e 33% eu estou reservando para ociosidade e produtividade. Isso também pode variar, são outros tipos de variáveis que se encontram em certas empresas. Por exemplo, empresas que dão férias coletivas. Tem que dar um tratamento especial a isso aqui, dar uma pensada nisso aqui, tem que levar em conta. Empresa de mercado descontínuo.
Por exemplo, são empresas chamadas empresas panetone, empresas que em determinadas épocas do ano elas param, porque os clientes, a linha de produto que elas imprimem, nessa época do ano, as empresas não fazem compras, elas não imprimem nada, não dá para imprimir nada nem para estoque, então elas param efetivamente. Essa parada, desde que a empresa não supra a sua linha de produção com outro tipo de produto, que nem sempre é fácil fazer isso, deve ser considerado também. E também empresas voltadas para a produção versus empresas orientadas para o mercado. As empresas que são mais conservadoras, voltadas para dentro, elas têm uma tendência a diminuir as horas produtivas, elas trabalham mais seguras. Existem empresários que são mais ousados, são mais competitivos, eles através da hora, eles são mais orientados para o mercado, para a venda, eles querem ser mais agressivos. Então eles regulam o custo pela hora produtiva, apenas uma observação que eu faço aqui. Tudo isso deve ser muito bem pensado. Muito bem, indo para o final, eu quero mostrar para vocês uma das análises que você pode fazer em cima das horas. Por exemplo, em 2001, tenho uma empresa que eu acompanho até hoje, nós fizemos uma medição de tempo e, à época, nós tínhamos, em média, 15% das horas produtivas eram utilizadas para fazer acerto de máquina. E 85% a máquina permanecia imprimindo. Isso era uma média, foi uma média mais ou menos de 2 anos. Oscilações mês a mês, mas a média era essa. Vejam, 2001, a empresa tinha máquinas tudo da década de 90. Máquinas 93, 96, 98, por aí. Que hoje já seriam máquinas de segunda geração, com um pé na terceira geração já, tá? Muito bem, esta mesma empresa, em 2013, nós já estamos acompanhando esse ano, nós estamos com esse quadro agora, 45% do tempo acertando máquina e 55% imprimindo, sendo que em 1 ou 2 meses desse ano, deu o inverso, 45% imprimindo e 55% de acerto. O que isso aconteceu? O que houve aqui? Aqui, a empresa substituiu as máquinas, lá ela tinha, atenção aqui, ó, ela tinha uma máquina meia folha 4 cores e uma máquina folha inteira 4 cores. Elas não tinham troca de chapa automática, elas eram de uma geração já mais antiga, a velocidade era menor, o acerto era mais demorado, a lavagem era mais complicada. Então, pense nisso. Os que entendem de gráfica aqui vão entender o que eu estou dizendo. Aqui, nós já temos uma gráfica que modificou. Ela tem um equipamento ano 2003 e um equipamento 2007. Só que uma é uma meia folha, 5 cores mais verniz, com tudo que tem direito, troca de chapa automática, quinto castelo, etc e tal, e tem uma 8 cores por inteira. Vocês vejam a capacidade de produção e de formato, como aumentou. O formato ficou igual, só que eu dupliquei a folha inteira com muito mais velocidade. E a meia folha quase que aumentou em 50%. Então vejam, façam aí o cálculo do que isso significa em termos de aumento de capacidade, de competitividade e produtividade. Né? O que aconteceu em função disso? Né? Aconteceu isso aqui, comparando 2001 e comparando 2001 até 2013, o que aumentou na gráfica? A gráfica teve que expandir venda. Então, aumentou o número de pré-cálculos, aumentou o número de calculistas, aumentou o número de e-mails, aumentou o número de negociações, aumentou o número de chapas, aumentou as terceirizações, as entregas, o número de veículos, funcionários, horas extras, a correria muito grande, o custo fixo. Aumentou o custo fixo e mais trabalho, correria e tal.
Consequentemente, aumentou o custo variável. Por quê? Eu passo a vender mais, eu faço uma política agressiva para vender, eu acabo pegando pedidos com margens menores, eu aumento o meu custo variável. Quem vai sofrer é o financeiro no seu fluxo de caixa. E o mercado não reagiu dessa época de 2007 para frente. O mercado, com pequenas oscilações, ele vem, numa linha geral, ele vem num certo declínio. Não é fácil hoje você pôr um equipamento novo, com o dobro da produção, e você sair no mercado e vender. Não se consegue vender dessa forma mais hoje. Então, isso aqui é o que aumentou. E o que diminuiu? Diminuiu a margem de lucro, diminuiu o faturamento da empresa e diminuiu o valor por pedido, porque as tiragens diminuíram muito. Então dá muito mais trabalho faturar e ter o mesmo resultado que a gente tinha antes. Tanto que, em alguns momentos, certos empresários dizem, de uma maneira assim, né? Cara, eu gostaria de ter ficado com as máquinas antigas que eu tinha, que era melhor. Mas, claro que do outro lado existe o seguinte: se ele estivesse com as máquinas antigas, ele estaria totalmente fora do mercado. Então, muitas gráficas compram equipamentos mais modernos para permanecer no mercado e não efetivamente para aumentar faturamento e aumentar resultado. É para se manter. Via de regra, o que eu observo é isso. Podem haver exceções, sem dúvida. Muito bem, apenas para encerrar a título de curiosidade, as pessoas também me perguntam, quando eu falo disso, está aí uma lei no Congresso para mudar a CLT, para ter 40 horas semanais. Bom, está aí o cálculo, é aquele mesmo, mudando para 40 horas, nós vamos ter, usando os mesmos dados, nós vamos dividir o mapa por 137 horas. Deem uma olhada, estudem isso, certo? Muito bem, perguntas? Importante, novamente eu recomendo fazerem perguntas. Use meu e-mail, use o telefone, fique à vontade. E as próximas etapas aqui, para terminar o mapa, vão ser depreciação, encargos sociais, plano de contas, folha de pagamento, mão de obra direta e indireta, rateios e chaves de rateios, a taxa administrativa, para se chegar no custo homem-máquina. Aí nós fechamos o mapa de custo, talvez com mais um vídeo ou dois, vai precisar para fazer isso, e nós completamos a formação de preço de venda, que são 2 vídeos, mais 3 aqui, a empresa já tem uma boa noção de como levantar o seu custo. A partir daí, nós vamos entrar em margem de contribuição, negociação, coeficiente de margem, que eu já citei para vocês. Ok? Então, muito obrigado. Recomendo assistirem o vídeo 1 e o vídeo 2. E entrem em contato. Eu agradeço a atenção e tchau, tchau. Obrigado.